Queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu quero agradecer a Deus por essa riquíssima oportunidade de estar gravando mais um devocional do nosso guia devocional diário do mês da família. São 31 lições, estamos na lição de número 8, hoje é 8 de maio. O tema da nossa lição hoje é Famílias Fortes Valorizam a Igreja. Nós iremos meditar em Hebreus 10, 25. O texto diz assim: não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Queridos, quando o autor de Hebreus escreveu sua epístola à igreja, as reuniões regulares, como temos hoje, não existiam. Com certeza, porém, podemos afirmar que havia alguma reunião coletiva onde os crentes se encontravam para adorar a Deus e para que houvesse uma edificação mútua entre os irmãos. A palavra grega usada para congregar, na versão de Almeida, sugere uma assembleia oficial. Parece, à luz desse versículo, que alguns cristãos e suas famílias estavam negligenciando essas reuniões. O autor lembra que nem todos estavam negligenciando tais reuniões, mas talvez poucos. Entretanto, podia representar uma tendência perigosa à igreja primitiva. Tal hábito não era bom, nem para a igreja, nem para as famílias ou as pessoas que praticavam. Segundo o autor da Epístola aos Hebreus, isso não era bom para o fortalecimento espiritual. Nas reuniões com o povo de Deus, havia um espaço para que houvesse um fortalecimento, um encorajamento mútuo entre os irmãos, para que todos fossem edificados, para que a fé de todos fosse fortalecida através do ensino da palavra e das orações. Queridos, eu creio que essa exortação da carta do escritor da carta aos Hebreus, ela é válida ainda para os nossos dias e é muito atual. Cada vez mais, o número de pessoas e famílias que têm negligenciado a participação nas reuniões da igreja, nos cultos no templo, hoje talvez a palavra não seria usada algumas, mas muitas famílias que têm negligenciado essas reuniões coletivas, onde há uma edificação mútua entre os irmãos, onde nós compartilhamos o ensino da palavra de Deus, o nome do Senhor Jesus é glorificado e famílias são fortalecidas. Essas reuniões, queridos, são importantíssimas para que haja edificação de todos os membros da família, consequentemente, da igreja. São uma oportunidade oferecida por Deus para o crescimento espiritual. Pesquisas mostram que casais que estão na igreja, eles têm uma tendência menor a se separar, porque eles são mais fortalecidos e pautam a sua vida à luz da palavra de Deus. Da mesma forma que pesquisas mostram que filhos que são criados na igreja são mais prósperos, são mais felizes, têm mais êxito na vida. A igreja é, em sua essência, formada por indivíduos, por pessoas que vivem em famílias. Nas reuniões com outros crentes, as famílias são edificadas. Podemos enriquecer outras famílias que passam por dificuldades e todos são fortalecidos na fé para enfrentar os dias maus. Queridos, uma das grandes preocupações que tem chegado a nós nesses últimos dias são pelo menos três, que nós poderíamos dividir em pelo menos 3 grupos. Aqueles que já eram fervorosos
antes desse período de pandemia, antes desse período de isolamento social, mas que mesmo nesse período de isolamento em seus lares, tem feito culto doméstico, tem zelado pelo estudo da palavra e pela oração. Essas famílias, ao findar esse período de isolamento social, elas retornarão à igreja ainda mais fervorosas, ainda mais fortes. Um outro grupo, e que nos traz grande preocupação, são aqueles, na verdade, que já encontravam desculpas quando tinham tempo, antes do isolamento social, para não se congregar. Pessoas que encontravam desculpas em tudo e em qualquer coisa, para dizer, não, hoje eu não pude ir à igreja por conta disso ou daquilo outro. São pessoas que são e estão enfraquecidas na fé. A sua vida de oração, a sua vida de meditação na palavra, via de regra, estão comprometidas. O problema é que essas pessoas, durante o período de isolamento social, elas estão mergulhando ainda mais em um mar de desculpas para não meditar na palavra de Deus, para não se alimentar da palavra de Deus, para não ter uma vida de oração. Queridos, nós precisamos mudar essa situação. Essas pessoas não vão conseguir enxergar que o problema está nelas mesmas. Elas são as causadoras, pois não se esforçam para ter uma vida de oração e comunhão com Deus. Como pode um crente ter vida de comunhão com o Senhor se ele não ora, se ele não se alimenta da sua palavra? Por isso, queridos, desperte, abra os seus olhos. Se você estava trilhando este caminho, é hora de parar, fazer a conversão e voltar ao caminho do Senhor, ao caminho da meditação da palavra de Deus, de se alimentar e se robustecer da palavra de Deus, que é alimento para as nossas almas. O terceiro grupo, queridos, são aqueles que nesse período de pandemia e isolamento social ouviram a voz do Senhor de alguma forma, pelas redes sociais, através de uma ligação, de uma videochamada, e sentiram-se tocados e necessitados de retornar aos caminhos do Senhor, de reconciliar-se com Cristo, de refazer a sua aliança com o Senhor Jesus. Bem, essas pessoas estarão conosco no templo. Talvez no Jaracati, na Camboa, no Diamante, no Jardim Celeste, ou em uma das muitas congregações da IADESLE em São Luís, ou em outros ministérios. Enfim, muitos têm sido tocados pelo poder do Espírito Santo e têm sido sensibilizados por essa situação toda e têm ouvido a voz do Senhor e têm regressado aos braços do Pai. Eu quero orar por você, para que você seja uma das pessoas que neste momento esteja sendo fortalecida pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que você não seja uma dessas pessoas que está se valendo desse momento de isolamento social para se afundar ainda mais em um momento de encontrar desculpas para não se congregar e não viver uma vida com Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai eterno, Deus de infinita bondade, Deus de infinita misericórdia, nós louvamos o Teu nome, Senhor, e Te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito sobre as nossas vidas, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor não nos deixe, ó Pai Santo, neste momento de isolamento social, nos acomodar, Senhor, a uma vida onde não há oração, onde não há meditação na palavra e onde pessoas têm se acostumado, Senhor, a criar desculpas para não fazê-lo. Senhor, toma-nos em Tuas mãos, desperta-nos, ó Pai, sacode-nos, ó Deus amado, para que possamos estar apercebidos, ó Pai, aos sinais dos tempos, ó Deus, aos sinais da Tua vinda, Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por todas as bênçãos já recebidas, em nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família, que durante esse período de isolamento social, você seja ainda mais fortalecido no poder e na graça do nosso Senhor, em nome de Jesus.
paz.